No Acre são 9 horas e 46 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Você que desde o início acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está chegando agora, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Quero mandar um bom dia especial para todo o pessoal da Esparta Barbearia, ali no bairro Cidade Nova. Tô bonito, tá? Isso assim, cabelo bem feito, barba bem feita. É o pessoal da Esparta, o Gerson. Abração também para o Tiago, para todo o pessoal que trabalha aí na barbearia, no bairro Cidade Nova. Um abração, obrigado pela audiência. Hoje, terça-feira, o comentário aqui no Bom Dia Rio Branco é feito pelo Osmi Lima. Vamos ver que assunto que o Osmi aborda nesta terça-feira. Já está no ponto material? Bom dia, Osmi. Bom dia, Tião. Bom dia a todos. Em comentários anteriores, aqui nesse programa, já havia dito que um dos planos mais importantes que seria produzido pelo governo Bolsonaro para garantir a melhoria do ambiente econômico do país e o crescimento de emprego e uma das mais justas distribuição de recursos no país é a reforma tributária. Cheguei a comentar que seria o caminho para combater as desigualdades existentes entre nós, quer a nível regional, quer a nível de bolsões de miséria existente nas grandes metrópoles brasileiras. Paulo Guedes, o ministro, finalmente entregou, semana passada, as propostas ao Congresso Nacional, que já começou a examiná-las. Ele prometeu enviar de forma parcelada. Agora eu recebo notícias da Câmara dos Deputados, de quem ainda tem alguns amigos, de quem esperava nesse primeiro momento o início de uma reforma ampla e abrangente, teve de se contentar com uma versão modesta. Apesar dele propor, na primeira fase, algo extremamente simples, que é a unificação de 2 tributos, PIS e COFINS, transformando apenas em um tributo, o SBS. Pelos estudos feitos até agora, essa unificação, com a criação desse novo tributo, vai ter impacto direto sobre a classe média. A classe que eu disse que não suportava mais essa carga tributária. A classe que sempre foi o grupo gerador de renda e impulsionador do crescimento econômico. Eu dizia no comentário anterior que esperava que não houvesse esse crescimento, porque o governo não dá a contrapartida daquilo que nós pagamos. Se nós queremos uma educação melhor, temos que ir para as escolas particulares. Se queremos uma saúde melhor, temos que ir para o plano de saúde. Se queremos para a previdência melhor, vamos para a previdência complementar. E assim por diante. A classe média é tributada 2 vezes. Com essa finalidade. Parece que o governo optou por buscar novos recursos que lhe faltam para cobrir o rombo nas contas públicas, justamente entre os contribuintes e também sobre os empreendedores e companhias que já arcam com um considerável peso tributário sobre suas costas. Se a Câmara dos Deputados não alterar essas regras, será uma pena.
lamentável, no exato momento em que podemos fazer uma reforma tributária justa e adequada para o país. Eu, sinceramente, se eu fosse o governo, eu seria até mais ousado. Sei das dificuldades que teria para isso. Enviaria ao Congresso para uma discussão conjunta também a reforma administrativa, pois é preciso diminuir o tamanho gigantesco do Estado e as distorções salariais e de aposentadorias no serviço público. Mas tudo indica que o governo abandonou de vez a ideia de enviar este ano essa reforma. Esta reforma é uma arma potente contra um setor altamente privilegiado, a inchada e ineficiente máquina pública. Mas esse assunto da reforma administrativa eu vou deixar para os próximos comentários, não haveria mais tempo. Contudo, eu vou continuar com esperança no Congresso Nacional para alterar qualquer intenção do governo de não só aumentar a carga tributária, bem como não permitir que os privilegiados de sempre, como, por exemplo, os bancos e os ricos, continuem a ser beneficiários da riqueza da nação. Saúde a todos. Saúde, Osmir. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Rio Branco. 9h53. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Rosana Nascimento, que todas as vezes que estamos recebendo alguém para conversa, para entrevista, eu justifico que estamos mantendo a questão do distanciamento e também a pessoa tira a máscara apenas para participar da entrevista. Presidente, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Já ia esticando a mãozinha, obrigada. Não Era pode, mesmo, não... mas olha, minha máscara... a máscara está aqui, tirou apenas para participar da entrevista. Cabeça para baixo. Questão do Fundeb. É o principal tema que vocês estão agora... Estão felizes, estão animados com Estamos a nível nacional. Com o resultado? O Fundeb foi aprovado na última semana na Câmara, com muita pressão da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, juntamente com os sindicatos de todo o Brasil, que ficamos pressionando deputados federais. Consideram uma vergonha a gente ter que pressionar deputado para votar num fundo de manutenção da educação pública básica deste país. Mas, infelizmente... Porque todos falam assim, educação não é gasto, é investimento. É prioridade. Aí tem que ter pressão, não é? Mas na hora de votar tem todo aquele processo que nós já conhecemos, que nos envergonha muito. Mas, infelizmente, só funciona assim na pressão, e mesmo não tendo pressão presencial, nós conseguimos fazer nas redes sociais. A própria população abraçou, começou a fazer pressão também aos deputados. Agora está num outro momento, que é no Senado, e vamos continuar fazendo pressão para que ele seja aprovado, como saiu da Câmara, e que também possam manter o valor qualidade-aluno, que é fundamental para a qualidade do ensino. Está tendo alguns questionamentos com relação a isso. E a outra coisa é com relação ao reajuste do piso do magistério, que está sendo muito questionado, porque atualmente ele é reajustado anualmente pelo índice inflacionário, o INPC e o valor custo-aluno. Quero tirar com isso para não ter mais uma valorização no piso do magistério. E, assim, a gente continua fazendo a luta pelo Fundeb, porque ele é uma porta, que ele saiu de 10% de investimento do governo federal para 23%, e isso no prazo de 6 anos. E nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que tem 20 metas a serem cumpridas, tanto para a qualidade do ensino quanto para a valorização profissional, metas que já deveriam estar sendo cumpridas desde 2015, que não estão por não ter recurso. Então, abriu esta porta, esta esperança, para que se possa cumprir estas metas. E uma fundamental é a que trata da valorização profissional dos trabalhadores em educação. Agora, quando a senhora vai falar dessa questão, os profissionais da educação estão dentro de um terceiro bloco, que trata justamente dessa valorização dos profissionais da educação. E tem várias metas, meta 15, meta 16, até a meta 18. Qual dessas metas a senhora considera a mais importante para os profissionais? Todas são importantes, porque essas metas, elas tratam da
formação dos profissionais em educação, desde o nível superior até a pós-graduação, a valorização da questão salarial, aonde os profissionais de educação possam ter isonomia entre os outros profissionais que têm nível superior. Porque nós da educação temos nível superior e ganhamos praticamente 50% a menos do que qualquer profissional que tenha nível superior. Isso é vergonhoso. Então, a meta 17, ela trata justamente dessa isonomia. É uma defasagem? Mas é uma defasagem enorme, uma desvalorização enorme. Como que nossos jovens vão querer ser professores ou funcionários de escola, aonde é uma profissão tão desvalorizada? E aí eu observo várias entrevistas do secretário de Educação, que ele trata o Fundeb como uma coisa muito boa, que realmente vai ser com este aumento. Inclusive, o ano que vem, os recursos do Fundeb para o Estado do Acre vai chegar a 12 ponto alguma coisa por cento, que antes não chegava nem a 10%. Mas ele só tem tratado de coisas materiais. Ou seja, de ampliar a escola, de reformas, de recurso tecnológico, isso é importantíssimo, nós também cobramos, mas não esqueça da parte humana, dos profissionais de educação. Nós temos aí a grande maioria dos nossos profissionais que já estão próxima à aposentadoria, que esse ano deveriam se aposentar, que não vão, porque o governador fez uma reforma da Previdência cruel conosco, nos obrigando a ficar aí muito mais tempo na sala de aula, ou no nosso local de trabalho, aonde não trata dessa questão, que estamos adoecidos. Não trata da saúde desses profissionais que adquiriram doenças crônicas na profissão, tanto professores quanto os funcionários, e muito menos da valorização profissional. Estamos aí, funcionário de escola, com um piso com R$ 856, vergonhoso. E ficamos 2 anos tentando um reajuste para a nossa categoria, ficaram nos enrolando, avançamos para um auxílio alimentação de 350, pedimos 500, baixaram para 350, que era possível pagar, infelizmente não pagaram, veio a pandemia e quando falamos em qualquer coisa de reajuste para a nossa categoria tão desvalorizada e do auxílio alimentação, aí fico dizendo essa mulher tem que ter vergonha em vez de cuidar preservar a vida da pandemia, mas nós estamos fazendo isso aqui, ó, e orientamos a todos ficarem assim. E nos posicionamos contrário ao início das aulas, porque nós sabemos que reiniciar o ano letivo é espalhar muito mais a pandemia. Criança não consegue ficar sentada num localzinho uma manhã inteira, uma tarde inteira. Isso fomos contrários e percebemos na rede social que a população, todos os pais de alunos também são contrários a essa retomada do ano letivo. Então é necessário pensar também que nós precisamos ser valorizados, que nossos salários estão defasados. E como presidente do sindicato, não posso deixar de cobrar, seja a valorização profissional, a saúde do trabalhador que estamos adoecidos e as condições de trabalho. Presidente, a senhora fala que o salário dos profissionais de educação é defasado, então do magistério é mais defasado ainda? Do magistério ainda tem um reajuste anual pelo INPC, o índice inflacionário e o valor qualidade aluno anualmente, porque é a lei do piso que é lei, obriga a fazer isso. Mas quem está no nível superior já recebe, meu amigo, quase o valor do piso de quem só tem o nível médio e magistério. Somos tão desvalorizados que nós temos mestrado, pós-especialização e não temos uma valorização digna, não compara nem com o salário de um soldado que ingressa na PM, que é o mínimo que ele recebe, R$6.000. E nós iniciamos a carreira com R$2.400. E ainda tem a discriminação com os provisórios, que tem o mesmo trabalho na escola, muitas vezes trabalham a carga horária maior do que da contratação, de 20 horas, e recebe apenas 90% do efetivo. A gente vem lutando pela equiparação, tanto no piso, quanto na questão de receber pela sua formação. Infelizmente, não nos atendem. E a meta 18, que fala do plano de carreira? É obrigado implantar todos os planos de carreira. Nós temos um plano, mas agora com o atende aporte, a categoria? Não atende a questão do piso salarial, que nós deveríamos estar com a isonomia entre os outros servidores com nível superior, que nós não temos. E poderemos ter até mais, porque é uma vida sacrificosa, a vida de professor. Então é necessário ter, e isso trata exclusivamente que todos os municípios e estados têm que implantar o PCCR, o plano de carreira dos profissionais. Mas eles falam de um plano, de um piso nacional, não é isso? Que já tem um piso nacional. Agora nós precisamos que esse piso, ele também se estenda aos professores de nível superior e aos funcionários de nível superior. Incluir os funcionários. Os funcionários de escola agora foram bem contemplados com o Fundeb, porque é no mínimo 70% antiga, agora eles estão incluídos dentro desse percentual, que garante que eles também vão ter piso e elevar
os seus vencimentos, porque está uma garantia que diz, no mínimo, 70% do Fundeb, pagamento da folha para os profissionais de educação. Aí insere tanto professores quanto os funcionários. Não tem mais aquele negócio de dizer, não, o funcionário está dentro dos 40%. Não, é no mínimo, não pode ser menos do que 70%. Então, agora a gente vislumbra a possibilidade dos funcionários de escola ter um piso mais digno, né, porque é uma vergonha, R$ 856. Os nossos professores têm um piso digno, com isonomia com qualquer outro profissional deste país. E qual a vigência desse novo Fundeb? Ele agora é permanente. É permanente? É permanente, né? E as metas do Plano Nacional de Educação têm que ser cumpridas até 2023. Já estamos bem próximos, né? Desde 2015. Então, agora tem a possibilidade de cumprir tanto pela questão do acesso das crianças à escola, redução da desistência das crianças, um ensino de qualidade com todo o aporte dos recursos tecnológicos que nós temos hoje. E a pandemia mostrou que existe essa necessidade de estarmos preparados para qualquer pandemia ou crise que venha acontecer, mas não pode esquecer a questão da valorização profissional. Tem prefeituras que ainda não implementou o plano de cargo e salário dos profissionais de educação. Então, agora, vislumbramos esta possibilidade. E não queremos que trate somente das condições de trabalho, que fala de ampliar a sala de aula, ampliar as escolas, reformar as escolas, recursos tecnológicos. Queremos que trate da parte humana, que são os profissionais de educação, que nos trate como seres humanos e não como máquinas. Nós não somos máquinas. Nós precisamos ter um descanso, nós precisamos ser valorizados. Quando a senhora fala da questão de máquinas, a senhora fala da questão professores dobrando, professores... Fazendo, gente, um esforço tremendo que não é reconhecido. Agora, com as aulas remotas, os professores ficam até 9, 10 horas recebendo o trabalho, isso, aquilo, outro. E quando está na escola, o trabalho, ele não é fácil de professor. Nós não trabalhamos só no local de trabalho, nós trabalhamos em casa também. Temos que fazer o plano de aula, temos que estar avaliando nossos alunos e isso ninguém reconhece. Nós temos uma carga horária extra. Sem falar da pressão que sofremos hoje do sistema da Secretaria de Educação, e aqui eu digo sem medo, porque eu falo tanto para o secretário, qualquer um outro que venha nos atender na Secretaria de Educação. Não dialogam conosco, não dialogam com a nossa categoria. Teve aí que iniciar o ano letivo em setembro. Teve aquele maior rebu, nós nos posicionamos contrário. Teve uma ação do CODEP também que se posicionou. E aí eles chamaram o CODEP para discutir este ano letivo e eles foram, muitos se posicionaram contrário, porque primeiro noticia que vai ser feito aquilo, antes de dialogar com os atores que vão ficar recebendo essas crianças, como que vão receber. Um outro fator, os trabalhadores em educação voltam à aula presencial se tiver a vacina para todo mundo, porque esses profissionais vão como? E os que estão na área de risco, que são diabéticos, que são cardíacos, doenças crônicas, como que vai ficar a situação? Então, tem toda uma situação para ser avaliada. E vão avaliar sozinhos? Não, tem que chamar o sindicato, tem que chamar os gestores de escola, tem que fazer um debate com os profissionais. Não dá para ser dessa forma. E nos últimos anos, as coisas só é imposta. Faz isso, faz aquilo. Não somos máquinas. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós defendemos uma educação de qualidade. Quem está lá na ponta, seja o funcionário ou o professor, ele está ali trabalhando para uma educação de qualidade. Por que não pode ser ouvido? Professora, presidente, tem algo que a senhora queira acrescentar que a gente não tem comentado aqui? Dizer aos nossos trabalhadores em educação que não aceite essas imposições. Inclusive, nós até pensamos de suspender as aulas remotas para que possam nos receber e atender a nossa pauta. Nós estamos aí tentando receber... Seria uma greve virtual? É possível ter uma greve virtual. Só nos respeito quando a gente paralisa os serviços. Isso é vergonhoso. Precisa paralisar os serviços para nos ouvir e negociar. Estava certo que pagaria os 350. Estão até hoje, desde mês de junho. Então, tem coisas que chegam ao limite máximo. Mas isso a gente só pode fazer na vontade da nossa categoria. A gente faz aqui o nosso papel enquanto dirigente sindical, mas a categoria precisa nos acompanhar a fazer esta pressão. Mas fica aqui este recado, esperamos que a postura da Secretaria de Educação mude. Pense que os profissionais de educação não são máquinas, são seres humanos. E isso é fundamental colocar na hora de pensar a educação de qualidade. 10 horas e 7 minutos, tempo um pouco estourado, e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco. Agradeço sua vinda aqui, presidente. Estamos Sucesso para você. Obrigada.
E agradeço a audiência e relembro que amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Outras informações durante a programação ou no site www.riobranco.net. Tchau, tchau e até amanhã.